Olá pessoal, sejam bem-vindos. Antes da gente começar o vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Mas assim, prosseguindo aqui, meus queridos, as pesquisas, né, elas estão dando conta de uma série de coisas. Há um mal-estar na tal da polarização, né, que eu já falei pra vocês, não é uma polarização ideológica, é uma polarização de dois presidentes de centro. O Lula e o Bolsonaro são dois presidentes essencialmente de centro, e há um erro numa fórmula que foi adotada pelos governadores, que historicamente, veja, eles são meio puxa-sacos do Bolsonaro. Eles nunca se opuseram ao bolsonarismo de fato. Eles sempre tiveram medo de bater de frente. E ao ter medo de bater de frente, eles não conseguiram, né, entregar nada. E por que eles não conseguiram entregar nada? Em termos de liderança. Porque a lógica de você ficar na fila esperando alguém aparecer, alguém cair pra vocês entrarem, é uma lógica de uma espécie de um número 2, um cara que tá no banco de reserva, sabe, o cara com a camisa 23 na Copa do Mundo, que tá torcendo por um meio campo quebrar a perna, se machucar, ou tomar um cartão vermelho pra poder jogar. Que é isso que o Zema ficou fazendo, que o Ratinho faz, e que o Caiado faz. Veja, quando o Caiado foi instado a falar em público, seu primeiro feito, caso eleito presidente da República, ele, não, vou soltar o Bolsonaro. Pô, é essa a primeira coisa, Caiado? Então, ao se colocarem como sempre uma linha auxiliar, eles não conseguiram firmar algo. E o que a gente tá provando nessa pré-candidatura? De maneira muito humilde, eu tô humildaço. É que assim, dá pra propor um Brasil diferente, dá pra escapar da polarização sem ficar naquele discurso, não estou nos extremos, até porque extremos não são, eles são bem no centro. O governo do Lula e o governo do Bolsonaro são muito parecidos em muitas coisas, são muito mais parecidos que eles jamais vão reconhecer que são. E aí, ao propor coisas novas que estão fora da caixa, as pessoas se interessam. E aí você vai construindo um caminho novo. Pois bem, eu acho que eu não ficaria surpreso em aparecer até julho com 10, 11%. E se eu aparecer com 10, 11%, eu tenho condição de vencer as eleições. Porque eu vou tirar ou o Lula ou o Flávio Bolsonaro do segundo turno. Eu volto a repetir. Se eu chegar até julho com 10, 11%, eu vou ter participação nos debates garantida, eu vou aparecer na TV, a imprensa vai me dar cobertura. E aí, cara, eu vou ficar conhecido e aí eu derroto esses caras. E aí dá até um friozinho na barriga, né? Porque a gente fala, nossa, vamos realizar esses sonhos mesmo. E isso é muito movido por uma militância que é sensacional. Nada hoje se iguala ao trabalho militante do Partido Missão e do MBL. Nada se iguala ao trabalho do nosso time. É um trabalho fenomenal. E é um time que está se preparando para um ano que vai ser muito difícil. Um ano de muitas guerras, um ano de muitas surpresas, tá? E é um ano que... cara, a gente vai se firmar como força política, e toda vez que você se firma como força política, você vai passar pelas dores do crescimento, pelos desafios. Imagina assim, essas últimas semanas, hoje, acho que formalmente hoje é o último dia das filiações, né? E, cara, todo mundo correndo pra lá e pra cá pra se filiar no partido A, partido B, partido C, e a gente conseguiu montar um time legal filiado pra lançar pelo Partido Missão. Me assusta também, né, as pesquisas com os nossos governadores, os pré-candidatos a governo, né, os números altíssimos do Brigadeiro, do Ben Mendes, tá? O bombeiro Rafa, aliás, né, só pra colocar aqui, eu já tinha avisado pra vocês que um cara que já foi muito amigo nosso, não tenho nada contra o pai dele, só pra explicar, não tenho nada contra ele na física, nem contra o pai dele, que é o André Marinho. Gosto do pai dele já foi muito bacana no momento que a gente precisou, já fomos bacanas também, e não tenho nada contra, tá? Mas o André Marinho é aquele cara que bolsonarizou, né? Fez o cálculo, foi pro novo, bolsonarizou. Então, assim, que ninguém se confunda, nosso pré-candidato ao governo do Rio nas eleições suplementares que vão acontecer agora, chama-se Bombeiro Rafa, e esse vai ser o primeiro teste de urna do Partido Missão. Então, todo o nosso apoio, toda a nossa força pro Bombeiro Rafa agora nas eleições suplementares. Que ninguém nosso venha com papo de André Marinho. Que ninguém nosso venha com papo de André Marinho. O André Marinho não tem nada a ver conosco. O André Marinho é bolsonarista e já foi inclusive referendado pelo Paulo Figueiredo. Eu já avisei meses atrás. E é da escolha dele. Ele fez essa escolha, ele arque com as consequências da escolha. Só não veio achar que a gente que tava na mesma trincheira que ele, vamos achar isso bonito, vamos achar legal. Não vamos falar. Não foi legal. É óbvio que isso é uma traição ao que o cara fazia, né? O cara atacou o Bolsonaro lá dentro da Jovem Pan. Acho que foi demitido do Pânico por conta disso. Aí logo em seguida é obrigado a ter que se aliar por conta de uma conveniência. Então assim, André Marinho pra lá, a gente pra cá. Não temos nenhuma relação com ele, tá? E estamos preparando as nossas pré-candidaturas ao governo. Tá todo mundo subindo na pesquisa. França apareceu muito bem. França apareceu com 3.3 no Paraná. 3.3 pro França, 5.7 pro Brigadeiro em Santa Catarina. Ben Mendes tem pesquisa que ele bate mais de 5% já em Minas Gerais.
Rapaz. Aqui, ó, é o índice para segundo voto, né? Para vocês entenderem, quando você pergunta qual o segundo voto que vocês têm. Cara, o Ben Mendes já tá tecnicamente empatado. Ele tá empatado com o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, foi presidente do Senado. E como segundo voto, ele tá na frente do Matheus Simões e do Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo foi presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. E o Matheus Simões é o atual governador de Minas. É bizarro. Então, eu fico muito feliz porque foram várias escolhas de pessoas, de várias lideranças que se juntaram ao nosso grupo, tá? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal.